No vídeo de hoje nós vamos fugir para o sul da Espanha de motorhome. Vamos levar vocês para conhecerem a região de Andaluzia, percorrendo cerca de 700 km a bordo de um carro-casa novinho e super confortável. Além de te mostrar as cidadezinhas históricas e super charmosas pelo caminho, a gente também vai fazer um tour completo e te mostrar detalhes de como funciona o motorhome, incluindo banheiro, cozinha e parte elétrica, onde é permitido dormir e como nós encontramos esses locais, além de dicas sobre a habilitação necessária para dirigir por lá e recomendação de onde alugar um motorhome como esse. E como a gente sabe que vocês adoram saber preços, é claro que vamos trazer também os nossos custos com campings, pedágios, preço do combustível, aluguel e como funciona para abastecer o motorhome. Essa, sem dúvida, foi uma das viagens mais marcantes e surpreendentes que a gente já fez. E aí, vamos surgir com a gente pelo sul da Espanha? Gente, olha o tamanho do motorhome que a gente tá. A gente tá super empolgado. Ele é uma mansão, cara. Eu acho que vai ser muito legal. Já dá pra ver aqui, né, que tem um beliche, são 2 camas, cozinha completa. Isso aqui é uma geladeira. Aqui tem um banheiro. E ali atrás, acho que vira ali pro pessoal ver, amor, tem mesinhas e ainda tem uma outra cama em cima da parte da cabine, ó, que a gente dirige. Sério, é muito grande esse motorhome, mas calma que a gente já vai fazer um tour mostrando todos os detalhes de como funciona, o que tem em cada armário, né? Porque eu adoro ver esse tipo de coisa de motorhome, então eu imagino que vocês também gostem. Mas a gente já fala mais, vamos falar do roteiro primeiro. Bom, sobre o roteiro, a gente começou essa viagem em Múrcia, e a ideia é a gente fazer o sul da Espanha. Então a gente vai para Granada, de Granada a gente vai para Málaga, que é uma região de litoral já de frente com o mar Mediterrâneo, e aí de Málaga a gente quer subir para Ronda, explorar o que a gente conseguir ali na região de Ronda, e de Ronda entregar o motorhome em Sevilha. E por que a gente pegou o motorhome em Múrcia, né? Porque Múrcia é a sede da Ruta E, tô até com a camisetinha deles aqui, que é a empresa que faz aluguel de motorhomes. Eles são brasileiros e tem um motorhome zeradinho. Esse motorhome é muito top, vocês ainda vão ver com mais detalhes. E a gente está fazendo essa viagem em parceria com eles justamente para divulgar o motorhome e o sul da Espanha, as localizações aqui do sul da Espanha, que são maravilhosas, e vocês vão com a gente nessa viagem. Essa aqui é a Plaza Nueva, a praça central aqui de Granada. Granada é o primeiro ponto da nossa parada, né? Como a gente já disse aí no roteiro. E essa cidade é muito interessante porque ela tem uma influência árabe muito forte. Essa região sul da Espanha, ali da Andaluzia, ela foi ocupada pelos mouros, que são os povos ali da Argélia e do Marrocos, que fica muito próximo, né, do sul da Espanha, desde 711 até 1492. Então foi um período muito longo e até hoje a gente vê muito dessa cultura aqui, na arquitetura, na comida, na decoração e um pouco na cultura também dessa região. Então é muito bacana. A gente está aqui nessa praça para conhecer um pouco. Aqui em volta tem várias lojinhas de souvenir, que é muito curioso, porque você vê muita coisa árabe, assim, tradicional árabe. Tem muitos doces árabes, tem bastante culinária também. E aí daqui saem alguns passeios bacanas para uns bairros muito bonitinhos que a gente vai fazer e vai levar vocês. Esses bairros é Sacromonte, que é famoso pelas cuevas, essas casas esculpidas em forma de caverna na montanha. O bairro tem forte relação com a cultura cigana e algumas dessas cuevas são hoje restaurantes ciganos, onde acontecem apresentações de zambra e flamenco. O outro é Albaicín, um bairro histórico com ruas estreitas que mais parecem um labirinto, casas brancas, lojas de artesanato e restaurantes com comida local. Ele é conhecido pela arquitetura mourisca e pelos miradouros, como o de San Nicolás, com vista panorâmica para as montanhas de Sierra Nevada, e para o ponto mais famoso, o Complexo de Alhambra, um conjunto histórico de palácios e fortalezas e um dos monumentos mais visitados de toda a Espanha. Fica
Fica de olho aqui no canal porque vai ter vídeo mais completo mostrando tudo sobre Granada, mais desses bairros lindinhos, além de outras informações históricas, curiosidades, comida boa e passeios pela cidade. Ó, gente, como funciona o motorhome? Isso aqui é a água cinza que eles chamam. Então tem essa saída, esse cano. A gente abre, isso aqui é água de banho, água que a gente lava a louça, escova o dente. Então cai tudo por aqui, ela não é uma água tão suja assim. E aí, como a gente tá num camping, tem aquela grade pra onde ela vai, tá vendo? Já o esgoto fica nessa outra caixa aqui, ó. Eles separam como água preta essa. Aí, o pessoal da Rutaí já deixa essa luvinha, porque essa caixinha ela é conectada direto na privada lá dentro. E aí a gente tira isso aqui, como a gente tá no camping de novo, tem o lugar próprio, né? Então sempre tem que procurar esses lugares próprios. Quando a gente não fica em camping, a gente deixa, isso aqui aguenta um dia e meio mais ou menos. Aí a gente pode procurar em alguns postos de gasolina, tem no aplicativo que a gente usa, ele indica direitinho quais são os locais. Aí ó, é só abrir ali e despejar. Eu não vou mostrar, vou poupar vocês disso, mas é aqui que despeja tudo. E a água limpa a gente repõe aqui, né? A água cinza que ele comentou sai aqui. E aí a gente tem que repor a água limpa. E quando a gente tá em camping, geralmente é água potável também. Às vezes em posto de estrada nem sempre é. Essa água ela é usada para tudo, é água que abastece a casa inteira. E aí aqui, como a gente falou, por estar em camping, já tem toda essa estrutura aqui, ó, das águas, ali onde a gente descarregou o esgoto. Já tem o lugar certinho para estacionar o carro e fazer isso. E é bastante água que cabe aí, né? Fica um tempão enchendo. Água pra caramba. A gente só nem vai repor tudo, quer dizer, vai completar 100%, mas não tava vazio, né? A gente não espera deixar vazio, né? A gente coloca antes. Uma dúvida que sempre surge é se a carteira de motorista do Brasil funciona aqui na Europa, que carteira precisa para dirigir motorhome aqui. O Brasil tem um acordo bilateral com a União Europeia, então a carteira de motorista do Brasil funciona aqui na Europa por até 6 meses, se eu não me engano. No período do visto, que é no máximo 3 meses que você pode ficar na Europa, vai funcionar. E para dirigir motorhome não precisa de nenhuma carteira especial, pode ser a carteira de motorista de carro mesmo, então a carteira B funciona. Eu tenho a PID, que é a permissão internacional, então é até melhor porque ela é traduzida, né, para inglês, tudo, então qualquer país que a gente passasse funcionaria. Mas teoricamente só a carteira do Brasil já vai funcionar para aluguel de motorhome aqui na Espanha e por toda a Europa. Gente, olha que bonita essa estrada. Vai beirando o mar, a gente passa em várias cidadezinhas pequenas de praia e é caminho para Málaga isso aqui. Ó que legal, tem até um barquinho na entrada, acho que é uma outra cidade e logo logo a gente tá chegando em Málaga. Eu acho que é aquela cidade grandona que a gente vê ali na frente, mas não tenho certeza. O que é muito legal de viajar de motorhome é que a gente pode escolher onde parar. Olha o lugar que a gente parou hoje. Que coisa mais linda. Olha a cor dessa água. A gente parou bem aqui, é um estacionamento, ó. Tem até uma outra vanzinha ali na frente. Mas é do lado de uma estrada, nessa praia. Não é um lugar que dá para dormir, mas é um lugar que a gente consegue passar o dia. Então a gente tá aqui desde de manhã, estacionado aqui. A gente já cozinhou aqui dentro, a gente descansou, a gente trabalhou. Então isso que é muito gostoso de viajar de motorhome, porque a gente tem essas coisas assim, ó. A gente tá aqui dentro, sentado na mesa, ó, pra vocês verem a vista. A gente senta na mesa pra almoçar e olha aqui a vista que a gente tem lá de fora. É muito top, né? Sim, a gente está em Málaga, finalmente.
De motorhome as coisas complicam um pouco, né? A cidade de Málaga é um pouco maior, então é difícil estacionar, a gente tem que estacionar relativamente longe. E aí estamos indo para o ponto de ônibus para pegar até o centro para explorar um pouquinho centros turísticos, os principais pontos ali da cidade. Mas... O pouco que a gente já viu até agora, passando de carro, gente, eu já achei essa cidade linda, linda, assim, muito gostosa, toda arborizada, tem um calçadão do lado da praia, sabe? Nossa, eu já tô amando, a gente mal viu e eu já tô amando. Uma vibe bem gostosa da cidade, aqui do lado atrás já tem, ó, uma praia super bonita, e lá para trás tem o porto, e é para aquela região ali que a gente está indo agora. Málaga foi um lugar que, por falta de tempo, a gente pesquisou muito pouco e não sabíamos quase nada. Por isso a expectativa não era tão alta. Mas vou te falar, cara, tá aí um lugar que nos surpreendeu bastante. A cidade é incrível e a gente simplesmente se apaixonou por Málaga. Além de muita cultura e história preservadas pela arquitetura do centro histórico, pela Catedral de Málaga, que também é conhecida como La Manquita pela ausência de uma de suas torres, pela Fortaleza de Alcazaba, o Castelo de Gibralfaro e até ruínas de um teatro romano do século I d.C., a cidade de Málaga também tem um ar de modernidade, com um lindo caminho costeiro, o Passeio del Muelle Uno e um clima praiano que a gente adora. Assim como Granada, logo logo sai vídeo completo no nosso rolê por Málaga aqui no canal. A gente está em um camping pago essa noite. A gente escolheu ficar um pouquinho mais tranquilo à noite, com estrutura. É bom que tem toda a parte de serviço, então dá para trocar as águas, liberar água negra, liberar água cinza. E esse daqui tem eletricidade já inclusa no valor da diária, do pernoite do motorhome. Esse aqui é 20 euros que a gente está pagando. Aí a extensão já está inclusa no aluguel, né, do motorhome. Aí a gente liga ali na ponta. Nesse campo é assim, né? Liga ali e aí essa extensão a gente liga no motorhome. A gente tava todos esses dias sem energia elétrica, porque a bateria ele tem uma bateria que é alimentada por painel solar e também quando o carro dirige, quando tá dirigindo o carro, né? Então não precisa. A geladeira ela é a gás. A água, o aquecimento da água do chuveiro também é a gás. E o resto, tipo, são as luzinhas internas, os carregadores USB, tudo 5 ou 12 volts. Então, funciona legal. Mas, se a gente quiser carregar um notebook, se a gente quiser usar o ar-condicionado da parte da casa, né, do motorhome, porque tem ar-condicionado também, aí a gente tem que estar ligado na energia do camping. Eles têm também tipo um no-break, é uma bateria portátil que segura bastante. A gente conseguiu usar o notebook, o meu notebook puxa muita energia, principalmente quando estou revisando vídeo, e aí consegui plugar ali, ele dura por 5, 6 horas essa bateria no notebook. Se for para usar para outras coisas, dura até mais. E ela dá para carregar no carro também. Isso daí entra como opcional, a gente tá incluso aqui no nosso pacote da parceria, mas fica também como um quebra-galho quando a gente não está num camping com eletricidade. Vou mostrar o ar-condicionado ali. Ó, agora tá ligado, na energia elétrica deve funcionar. Ó, já ligou até. 22. Ó, barulhinho, dá pra ouvir? Aí dá pra ficar fresquinho aqui à noite, tranquilo, já tá incluso no preço. E os painéisinhos? E os painéisinhos aqui, né? Deixa eu só acender uma luz aqui pra ficar melhor, né? Aqui. E acender pra cá também. Essas daqui que eu tava falando, elas só na bateria que tem, né, já carregando com o carro em movimento ou com o painel solar já funciona. E aí, já que tá falando de energia, vou mostrar o painelzinho. Aqui tem... Só para mostrar quando tá carregando, então ainda tem uma luz de sol, então tá solar on. Do painel solar, né? Do painel solar. Esse painel aqui, ele é o que controla tudo. Então, aqui a luz tá ligada, desliguei, voltou. Aqui a água tá ligada, se tiver laranjinha tá desligada. Esse daqui acende a luz externa, que tem uma luz aqui que não dá para ver agora porque tá claro. Quando tá ligado na energia do camping, ó, tem essa luzinha aqui. Uma tomadinha, Uma né? tomadinha. Geralmente ela fica apagada. Quando tá sem a tomada, ela nem aparece aqui.
E aí esses outros aqui é para controle também, ó. Aqui a água, nossa água tá em 50%, a água limpa. A água cinza também 50%, porque esvaziou a água limpa e encheu a água suja. A black, né, a água negra, a água da privada, do esgoto, aquela ali só no olho mesmo, tem que abrir a tampinha da privada e olhar. Basicamente isso aqui, então, que dá para controlar. Aí tem o controle do ar-condicionado. E aqui que eu falei, ó, aquecimento da água. Tem tanto calefação, então se você quiser esquentar um pouco, tiver muito frio, tal, você consegue controlar. E aqui o aquecimento da água. Se estiver no eco, é bem suficiente para tomar banho. 40 graus, né, no eco. 40 graus, mas a gente tá viajando no primavera, quase verão, então tem sido mais que suficiente. E hot ou boost, então esse aqui vai para 50 ou 60 graus, aí é bem quente mesmo. Só o eco aqui já tá funcionando, a gente aciona aqui. E aí, quando eu aperto aqui, ele ligou ali o aquecimento, então aqui uns 15 minutos já tá ok para tomar banho. Uma dúvida que vocês têm mandado enquanto a gente está viajando agora no nosso Instagram, compartilhando tudo lá. Se você não segue, já segue aí, Vamos Surgir Blog. Mas aí a gente postando os stories dessa viagem, o pessoal mandou perguntando como que faz para achar lugar para dormir, vocês estão dormindo aonde? É em camping, é na rua, pode dormir na rua, pode dormir em qualquer lugar, enfim. A gente está usando o aplicativo Park4Night, que foi indicação da própria Ruta E pra gente. E funciona super bem, cara, porque a galera que fica nos lugares posta lá, dando avaliação, mostrando como é que foi e tudo mais. O aplicativinho, ó, então aqui a gente tá, se eu quiser procurar, por exemplo, em Ronda, na Espanha. Ele já achou aqui Ronda, beleza. Ele dá toda a área de Ronda, próximo a Ronda, vários pontinhos no mapa. Aqui, ó, tem todas as classificações, então Free Motorhome Area, que é tipo a área de motorhome gratuita, a área de motorhome paga, a área que você pode estacionar, campervan, motorhome, enfim, tem todos os tipos aqui. Tem os serviços, né? De serviço, onde você pode trocar água, onde é só camping, e aí ele seleciona todos aqui, ó. Então, por exemplo, lá em Ronda tem esse desenho aqui, que é uma área de caravans, de motorhome. Tem as fotos, como é o lugar. Esse é um lugar privado. E aí tem aqui a pessoa que postou, ela bota uma descrição, o valor que é, então esse aqui custa 24 euros e já inclui a eletricidade. E as pessoas que se hospedaram lá comentam e avaliam também, dando sua opinião do como foi lá. Tem várias línguas, você pode também traduzir pro inglês, né? O aplicativo ele é em inglês. E isso daqui tem ajudado bastante. Então os lugares gratuitos que a gente achou, por exemplo, tem esse pezinho aqui. Tem o cara falando aqui, ok place, nothing disturbing. Aí um maluco respondeu que dormiu aqui uma noite. Ó, se eu traduzir, ele dormiu lá uma noite, não é o melhor lugar para dormir, mas foi ok. Então, com base nas avaliações das outras pessoas que já ficaram nos lugares e com os pontos que aparecem no mapa, a gente consegue ter uma noção. Foi assim que a gente escolheu alguns lugares para dormir. Em alguns momentos a gente fica em camping, em estacionamento de caravan mesmo, de motorhome, porque aí tem a estrutura, a gente pode fazer o serviço, geralmente o serviço já está incluso, de troca de água e tudo mais. E nos lugares que a gente dormiu na rua, sempre rola aquela dúvida, né? Pô, é seguro, não é? Cara, a gente se sentiu super seguro. Confesso que a primeira noite que a gente dormiu foi numa área bem urbana, assim, numa área residencial, e qualquer barulhinho que acontecia na rua, alguma pessoa passando, um carro passando, eu acordava e ficava meio alerta, assim. Mas nada acontece, cara. Você tá ali, um carro estacionado, tudo bem que é um motorhome, chama atenção, mas é super seguro. Aqui na Europa é super comum isso e nunca ouvi nenhuma história tensa com relação a isso. O aplicativo ajuda também para isso, né? Tipo, tem comentários lá, me senti seguro no lugar, não me senti seguro, ou é uma área que é muito movimentada, ou uma área muito quieta, enfim. Pelas avaliações você consegue ter uma noção também o quão seguro é, o quão seguro você vai se sentir em cada lugar. Mas apesar da segurança, algumas surpresas sempre podem acontecer no caminho. Gente, olha a situação. O tamanho do caminhão que tá parado ali atrás. A gente tava parado na rua
É uma rua que pode dormir, tem espaço. A gente tava estacionado certo, até o cara falou, né? Só que os carros que estavam aqui, não, do outro lado, 45 graus, não estavam... Teve um que parou que não foi tão fundo, tão próximo da guia. Então a bunda dele ficou um pouco na rua. E aí o caminhão não conseguia passar. O caminhão não conseguia passar. E, gente, a gente tava dormindo. Eu não sei nem se eu vou aparecer. Olha a cara que eu tô. Eu tô de pijama. Vocês têm... São 8h30 da manhã. Eu tô de pijama, morrendo de sono. O Ulisses pulou da cama, porque a gente já tinha acordado, né? A gente já tava mais ou menos acordado. Era 8 e pouco, né? Eu tava ouvindo o barulho. Ouvindo o barulho do caminhãozão. E aí ele olhou assim, saiu. Aí o cara falou pra ele: não, você tá estacionado certo. Só que o caminhão não passa por causa do outro carro. Aí ele falou: tá, eu vou sair. A gente pulou. Tá saindo, vamos pra outro lugar, a gente toma um café da manhã em outro lugar. Ai, que engraçado, cara. A próxima parada do nosso roteiro foi Honda, um pouco mais afastada do mar e já em uma região montanhosa. A cidade é uma graça e só de caminhar pelo centrinho histórico já vale a visita. Ela foi construída no topo do desfiladeiro El Tajo e o ponto principal e mais impressionante é a Ponte Nuevo, uma ponte de 98 metros de altura, construída no final do século XVIII que liga a cidade antiga à cidade nova. É possível caminhar pela ponte e apreciar as vistas panorâmicas tanto das casas construídas no topo dos penhascos, quanto do rio que corre lá embaixo no desfiladeiro. Honda fica na rota dos Pueblos Brancos, que são vilarejos de casas pintadas com tinta branca à base de cal, que se destacam nas paisagens montanhosas da região. Além de refletirem o calor do sol e manterem os interiores frescos durante os meses muito quentes, a pintura branca ajuda também no controle de pragas, como formiga e baratas, devido às propriedades do cal. Depois de passar a noite em um estacionamento gratuito de motorhomes com vista para as montanhas, na cidade de Arriate e a menos de 15 minutos de Honda, nós aproveitamos para conhecer um desses pueblos blancos, o Setenil de las Bodegas. O mais interessante lá é que algumas casas foram construídas diretamente embaixo das rochas, o que cria uma aparência bem curiosa e diferente do que a gente está acostumado. As ruas Cueva del Sol e Cueva da Sombra são paradas obrigatórias para quem quer ver alguns desses estabelecimentos, que hoje funcionam como bares e restaurantes. Aliás, a dica é sentar por ali e experimentar algumas das tradicionais tapas espanholas. Foi o que a gente fez e super recomendamos. Se quiser saber mais detalhes, aproveita para se inscrever no canal que logo também vai ter vídeo completo sobre Honda e Setenil de las Bodegas. Bom, vamos começar então o tão esperado tour pelo motorhome. Vamos lá para vocês conhecerem tudo. Para começar aqui fora, né? Vocês estão vendo que tem um toldo aqui em cima. E a gente consegue montar para barrar o sol. Tem mesinha e cadeira que já vem junto. Fica ali atrás, depois a gente mostra tanto de coisa que cabe ali atrás. O toldo fica mais alto também, eu deixei no mínimo a altura, mas ele sobe também, ele tem ajuste. Fica até assim mais ou menos. E ele já vem acoplado ali, ó. É só rodar e abrir ele, não precisa montar nada à parte. Aí beleza, a porta já tem o lixinho aqui preso. Esse negocinho pra gente subir, porque senão o carro é muito alto. Ah, esse negocinho é legal, mostra aqui como é que faz. Ele volta, aí aperta o botão de novo. Pra baixo. Ele sobe. É só apertar esse botãozinho aqui, ó. A cozinha tem fogão, fogãozinho. Show, 3 bocas, a gente já usou bastante, cozinhamos bastante, funciona super bem. E a luz ali fica um pouquinho mais clara? Luz, aqui tem exaustor, quando vai cozinhar. Dá pra ouvir o ruído, né? Acho que dá. Aí fecha, fica mais espaçoso, tem máquina de café, pra quem quiser, mas essa aqui liga quando você estiver no camping, porque daí tem que estar com a energia ligada, como a gente tá agora. Mas essa aqui é um extra, eles têm várias coisinhas extras que se você quiser adicionar, você pode. Mas se não quiser esse daqui, tem a cafeteira normal. Vou mostrar os armários então. Se não quiser, tem essa. Da cafeteria italiana. Que é a moca, né? Que é de colocar no fogo.
Aqui já vem com todas as panelas, todos os utensílios de cozinha, copos, taça, xícara, aqui guardanapo, isso aqui tudo vem incluso já. Joguinho americano, porta-coisa para não esquentar, panela, né? de panela. Eles já deixam isso tudo pronto. Aqui, ó, todos os utensílios também, talheres. Abridor de vinho, faca, tem tudo. Até espremedor de limão os caras botam, gente. Importante. Aqui, potinhos, pratos, pratinho de criança. Só uma curiosidade, você falou dos copos, das taças, é de material... Acrílico. Acrílico, É. né? Que não quebra fácil, né? Até a janela, o vidro, que não é vidro, é acrílico. É tipo um acrílico, exatamente. Bem duro assim, sabe? As canecas, os pratos Tudo, também, né? Tudo é, são do mesmo tudo. material. Aí, eu falei da janela, tem, o carro inteiro tem, né? Essa parte da casa tem essas janelinhas. Então, só destravar aqui, que ela abre. Aí dá pra colocar o negocinho pra não entrar mosquito. Ou isso Fechar aqui, toda noite pra dormir. você fica escurinho pra dormir. É blackout mesmo, fica bem escuro. Fica né? bem escuro. Em cima também tem armários, vou só abrir rapidinho, mas ó, tem coisa pra escorredor de louça e tal. É bem espaçoso de armário, eu achei. A Geladeira. geladeira é top, cara. Geladeira a gás. Olha só. Caso tenha dúvida, você não precisa estar em camping com eletricidade. Ela funciona normal. Tem freezer. É muito boa, viu? Tá vazio, não sofri. Grandinha, mas grandinha, ó, um espaço bem bom. Aí aqui tem duas beliches, então aqui cabe, só que Uma essa... beliche. É, duas camas, uma beliche. Só que essa aqui tá escrito, ó, o máximo de 70 quilos. Então, uma pessoa pequena, uma criança, na de cima, a de baixo, Ou um adulto tranquilo. magrinho, você poderia. É, uma pessoa pequena. É. Uma pessoa pequena daria. Aqui tem um armário, a gente pendurou toalha, que eles deixaram um ganchinho, mas tem um armário que tá com produto de limpeza. Tem Cabide cabides até. também. Ali Banheiro. tem um acesso à garagem, ó, também. Ah, Caso é. você queria deixar alguma coisa fácil pra pegar, É. abre ali pra mostrar. Depois a gente mostra a garagem no detalhe. Mas, Mas se você quiser pegar aqui daqui, acessaria ó. a garagem também. É. Vocês vão entender o que Mas é vocês vão garagem. entender a garagem. Aí o banheiro, eu acho o banheiro o mais legal. Sério, é muito da hora. Vem ver. Olha, gente, olha esse banheiro. É um banheiro perfeito, cara. Ele é muito da hora. Olha só, ele tem a pia normal, com água quente e fria, ó, tá pra mudar aqui. Acende a luz ali. Aqui a luz. Tem armários. Secador de Secador cabelo. de cabelo já vem também. 12 volts. Aí a privada, ela é um porta-pote. Ela faz isso aqui, ó. Ela fica pra cá ou ela vira pra cá pra caber Ela é um melhor a perna. porta-pote? Eu acho que ela é um porta-pote, Chama sim. porta-pote também? Chama, se eu não me engano, chama porta-pote. Só que tem o baixinho e tem esse que é uma estrutura de Eu achava que privada. o porta-pote era o móvel. Será? Não sei, sei. não Quem entendo. for entendedor de van, comenta aí. Talvez tenha falado besteira. Você abre isso aqui e ele vai abrir a privada mesmo. Então aqui é onde... Ó, formou até uma bolha ali, ó. Aqui é onde caem as coisas. E aí você fecha depois que usou. Tem descarga. Tem que abrir, né? Abre aí. Ó, joga a aguinha da descarga. E fecha de novo. Aí aqui o box. Aqui tem um pendurador de toalha, que eu deixei minha toalha. Mas ó, lugar pra pôr shampoo. Essa duchinha aqui até sai, se você quiser. Tipo, faz assim. Entra ali no box e mostra o tamanho dele. Abre o braço aí. Ó, você fecha e você toma um banho de boa aqui dentro. Abre o braço aí. Ó, É um tamanho bem ok. bem de boa. Toma um banho bem espaçoso aqui, bem tranquilo. Aí tem dois ralinhos no chão, porque dependendo de como o motorhome tiver, Se tiver alguma inclinação, né? inclina pra lá ou pra cá. A sala tem essa mesa que é um pouco maior, que ela vira uma cama também. Você consegue levantar isso aqui, ó. E aí ela vira, ela abre aqui, você coloca Aí o aqui estofado. embaixo puxa. Você vai encaixando essas almofadas. Isso. Mesma coisa ali, Mesma aquela coisa nessa almofada. mesinha pequena. E aí ela vira uma cama de casal, né? Vira uma cama, então, isso que é muito legal. Isso vira uma cama de casal. Essa eu acho que vira uma cama pequenininha e teria que ser pra uma criança. Tem mais aquelas duas camas que a gente mostrou lá atrás já. Então, 2, 4, 5 e aqui 7. 7. A gente tá dormindo na de cima. Como a gente tá só nós dois, a gente dorme lá em cima, mas cabe 7. Só que só viajam até 6 pessoas aqui dentro, porque só tem cinto de segurança pra 6. Aí aqui tem essa janela, tem as cortininhas. Aqui Aí. foi. Com a redinha e escadinha pra subir pro segundo. Ah, esqueci dos armários. 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 Mais armário. Ó, aqui onde eu tô deixando as minhas roupas. Mais armário com as bagunças de roupa. Mais armário. Mais armário. Cabe muita coisa, gente. A gente colocou todas as nossas Minhas coisas bagunças e de sobrou. roupa, com roupa suja também. E aqui, esse aqui, ele é uma televisão. Você abre aqui por baixo. Você aperta aqui, ela desce e aí só você puxar o ferro aqui atrás, ó.
E ela vira, né? E aí tem uma travinha aqui atrás, você aperta ela e você consegue puxar. Aí você fica com ela flexível, se quiser assistir pra lá, se quiser assistir pra cá. Bem de boa. Se quiser boa. mover, fica o braço bem móvel. Dá até pra virar lá pra fora, se quiser. Dá até pra sentar ali fora e assistir dali, ó. E ela é Smart TV. Ah, sim. E Smart TV, mas como é que vai conectar? Tem Wi-Fi. Gente, motorhome. tem o Wi-Fi no motorhome. Tudo incluso isso aí, Olha não é aqui, nada de opcional. Isso aqui é incluso. Wi-Fi ilimitado na Espanha, dentro de toda a Espanha. É só conectar, quando a gente entra eles já passam a senha pra gente. Fora da Espanha ele vai funcionar, mas aí parece que ele tem limite de dados por dia, não sei exatamente como é que funciona. Ele é ilimitado e é rápido, a gente tá subindo vídeo pro YouTube, 5G, tá fazendo tudo. Se tiver sinal de 5G vai funcionar bem. Agora eu vou mostrar lá em cima. Aí aqui, ó, a gente acende a luzinha ali. Essa lateral abre também, igual as outras que eu já mostrei. Isso aqui abre inteirinho. E aqui tem também uma janela que você consegue abrir para entrar ar, se você quiser. E até para botar a cabeça para fora. E ali, teto ó, solar, né? Tipo um teto solar. E do lado de lá também uma janelinha que também abre. É uma cama bem espaçosa. A gente tem dormido bem aqui, apesar de ser baixo. Só tem que ficar esperto com isso, que às vezes a gente não tá acostumado. Mas é bem de boa, né? Eu me mexo muito, às vezes eu bato a mão em cima ali quando eu tô me mexendo, mas é tranquilo. É bem tranquilo. E eu tenho 1,75 m e eu caibo de boa aí nessa cama. Tranquilo. Mesmo dormindo de bruço, que o pé fica esticado assim, dá certinho pra mim. Pessoa mais alta, talvez seja melhor dormir aqui embaixo, porque aí você consegue ter um pouco mais de liberdade, Mas pra gente tá muito bom isso. Nossa, né? Maravilhoso. Aí tem a cabine, que tá escura porque a gente puxou todos os blackouts. E isso é muito legal, porque quando a gente para o carro, a gente puxa tudo, deixa tudo fechadinho, então não dá pra ver dentro. E quando a gente vai dormir também. E é facinho de abrir, ó. Só apertar aqui. Aí ele trava, né? Ele trava. Trava aqui. Aqui ele tem um iminha, né? Que faz ele parar ali. É uma travinha ali. E é isso. É bem espaçoso aqui na frente também. Isso aqui eu achei bem legal. Ele tem um porta-luva que ele é ligado. Tem uma saída de ar do ar-condicionado. Então ele funciona ao mesmo tempo como uma geladeirinha quando o carro tá ligado. Então você bota ali uma garrafinha, vai gelando, se quiser deixar alguma coisa fresquinha, dá pra manter aqui dentro. E tem o outro porta-luva, que é o porta-luva tradicional, né? Que esse aqui não tem saída de ar. Bem espaçoso. Tem lugar pra colocar as garrafinhas, ó. Porta-coisas. Ah, é isso aqui, você só fez, mas não mostrou, ó. Isso aqui, ele levanta. O banco, ele é bem confortável. Isso aqui é muito bom pra dirigir, principalmente carro grande, que tem a marcha aqui mais alta. Pra você mudar a marcha, você teria que ficar levantando o braço pra mudar. E aqui fica aqui, ó. Pra gente que tá velho, aqui é perfeito, cara. E é bem confortável mesmo, bem gostoso de dirigir. E ele tem câmera de ré também, que ajuda pra manobrar. Porque o motorhome é gigante, né? Os espelhos laterais tem um espelho grande e um outro espelho que você consegue posicionar ele para enxergar o chão. E assim, quando você vai fazer curva, você consegue ter uma noção legal se a roda vai pegar na guia ou não, pra você fazer a curva bem aberta e tal, pra você ter uma noção de localização ali, de direção melhor. Tem também o ar-condicionado, que a gente já tinha mostrado quando a gente falou da parte da elétrica. Mas vamos lá mostrar a garagem. A garagem é essa área de trás aqui, que a gente falou que dá pra acessar por debaixo da cama ali da frente. É, a cama aqui. A cama é aqui. A gente guardou nossos mochilões lá dentro, porque né, dentro do carro não teria. Tá do lado de lá, tem abertura lá também. Aí tem balde, vassoura, balde, guarda-sol. A gente acabou não usando nessa viagem, mas tem esse tapete de chão, assim, que você para em terra, se for ficar muito tempo em algum lugar, dá pra você estender e aí você fica com o chão um pouco mais limpo, né? Você não precisa ficar pisando na terra. Às vezes é areia, tal, areia e tal. Isso aqui é bem legal. Aí tem a churrasqueira, que a gente acabou não usando também. Que é opcional também, pra quem quiser alugar, que é né? opcional. Essa aqui acho que é a carvão mesmo, então bem legal. Aqui, ó. Isso daqui é muito legal. Que é muito da hora, que é um sofá inflável. A fumaça. A gente vai encher daqui a pouco. A gente vai encher pra vocês verem. Aqui. Sofá inflável. E a cereja do bolo. Tem o Chromecast. Que é o de parear a TV, né? Que é pra parear a TV. Lá dentro não precisa, porque já é Smart TV, então não precisaria. Então pra quê? Porque tem um projetor, cara. Tem um cineminha que dá pra montar. Olha que da hora. Botar o sofazinho aqui fora, botar o projetor, estourar uma pipoca, ficar curtindo o filminho no camp. Da hora, né?
Agora, outra dúvida que vocês perguntaram bastante quando postamos os stories dessa viagem foi com relação aos custos de camping, pedágio, preço do combustível e como funciona para abastecer o motorhome. Bom, a média de preços do diesel estava em torno de €1,55 e o esquema é no estilo self-service. Você mesmo abastece, depois passa no caixa e diz o número da bomba que utilizou. No total, a gente gastou €153 de diesel durante todo o trajeto de Múrcia até Sevilha, onde a gente devolveu o motorhome. Com relação aos pedágios, na Espanha não costuma ter muitos, e na região de Andaluzia, por onde a gente passou no sul da Espanha, a gente não pegou nenhum. Já com relação aos campings, ao todo, pernoitamos em 4 campings pagos e 3 gratuitos, e isso deu um total de €70. Bom, sobre como alugar esse motorhome e quanto custa, que eu sei que é a pergunta que todo mundo deve estar se fazendo. A gente está fazendo em parceria com o Rutae, que é uma empresa de brasileiros, o Ulisses até acho que já falou no começo do vídeo, que eles moram aqui na Espanha e eles têm esse carro para alugar, eles alugam motorhomes super completos assim. As diárias deles saem a partir de €120 por diária, né, que é cobrado. E só que esse valor depende um pouquinho de acordo com a temporada, então é legal entrar em contato com eles, ver a época que você vai vir e tudo mais. A gente está falando de extras, tem várias coisinhas que são a mais, se você quiser você pode adicionar, mas o que é legal, que é diferente de muitas locadoras de campervan, é que eles incluem já roupa de cama, isso no 120 que eu falei, roupa de cama, toalha de banho, produtos de limpeza, todos os utensílios da cozinha, e ainda, quando a gente chegou, eles colocaram uma cesta, aquela cesta que eu mostrei que a gente guardou as frutas, uma cesta cheia de coisa, de guloseima, de chocolate, de um monte de coisa gostosa, vinho. Uma garrafa de vinho, então os temperinhos, tudo isso já vem equipado, papel higiênico, porque tem muitas vans, a gente até já alugou van assim, que você vê lá o preço e aí depois você tem que pagar extra por dia, um valor por dia para ter roupa de cama, um valor extra por dia para ter toalha de banho. Até talher. Até talher, kit cozinha, panela, essas coisas. E às vezes quando você tá viajando, tipo a gente tá 2 meses viajando pela Europa com um mochilão. Cara, não tem roupa de cama, não faz sentido comprar roupa de cama pra ficar uma semana com um motorhome. Então, pra nós não fazia sentido, É importante ficar ligado por isso, né? É importante sempre prestar atenção, mas quem quiser entrar em contato com eles, então, para reservar, vai ter o link aqui embaixo na descrição. Vocês mandem mensagem para eles, pode falar que viu no Vamos Fugir, fala que vocês têm interesse e tudo mais. São super gente boa, eles vão desenrolar e organizar a viagem direitinho, do jeito que for bom para os dois lados, do jeito que for bom para você. Boa. A gente esqueceu de mostrar, tô vendo ali o cabinho pendurado, ó. Ah, é? As saídas USB também. Tem Verdade. saída USB ali, tem saída USB na cama ali atrás. Lá atrás, é. E lá na frente, né, no carro. E lá na frente no carro. E tem tomada, que é essa aqui em cima. Tomada normal, né? Que é a tomada normal quando a gente tá ligado plugado no camping, né? Que é o caso aqui agora, que tá ligado ali, ó. Aí essas tomadas funcionam também. Tem uma tomada aqui e tem uma tomada ali embaixo também. Bom, e aí, curtiram o nosso motorhome, curtiram a nossa viagem. A gente ficou 7 dias nessa mansão aqui. Gente, é uma mansão real. A gente já se sente em casa, mas infelizmente chegou a hora de dizer adeus. A gente tá devolvendo ela aqui em Sevilha. O Rafa, dono da Rutae, vai levar ele embora e a gente vai ficar aqui em Sevilha pra conhecer aqui Sevilha também, fazer conteúdo daqui. Então fica ligado aí no canal. Se quiser saber mais sobre Espanha, se quiser saber mais sobre Europa, se quiser saber mais de Tailândia, de Brasil. De viagem, enfim, no geral. Viagem no geral, tem bastante conteúdo por aqui. Não esquece de se inscrever. E é isso. Obrigado. Tchau. Tchau.